E aí, tudo bem com você? Mais uma semana incrível que nós ganhamos, né? Então vamos fazer por onde, tá joia? Que você seja vencedor em todos os dias dessa semana e sempre comemorando uma vitória de cada vez, tá? Aquelas pequenininhas que acontecem no dia a dia, tá bom? É isso que eu desejo pra você na nossa profissão e em todas as outras profissões também, tá? Não sei como você achou esse vídeo aqui, mas se você já estava no canal, puxa, obrigado. Então você já tem a ciência de que essa é a maior comunidade para comunicadores de conhecimento gratuito. Essa aqui é a maior em conhecimento gratuito. Então, muito obrigado por isso. É uma iniciativa minha para devolver o que esse universo já me deu. Tá bom? É uma forma que eu encontrei de compartilhar o que eu aprendi até aqui e que você assimile aí e faça o mesmo. E também procure evoluir nessa nossa profissão, tá joia? Muito obrigado, portanto. E no assunto de hoje, eu vou trazer para você a respeito de bordão. E aí, bordão? Você usa bordão? Você conhece bordão? Como é que é esse negócio de bordão? Bem, por definição, bordão é uma palavra ou expressão que o indivíduo usa viciosamente ao falar ou escrever. No nosso caso, os comunicadores, para se identificar, para marcar a sua presença, para marcar a sua personalidade, para se fazer lembrado. Mas e aí, cara, hoje em dia, será que isso se aplica? Porque bordão remete a outras épocas, a outros tempos. E aí, será que isso se aplica? E você, está em dúvida se deve ter ou não um bordão? Eu vou te mostrar nesse vídeo o que o estudo que eu faço a respeito da nossa profissão diz a respeito do uso desse artifício, tá joia? Bora pro vídeo? Seja bem-vindo sempre! Vamos nós à explicação. Gente, seguinte, bordão, ele foi concebido, não sei de que forma na verdade, tá? Se propositalmente ou se acidentalmente. Sei que ele foi concebido há décadas, há muitas décadas. Mas veja, naquele tempo onde o bordão foi concebido para que se identificasse, para que se fosse o comunicador fosse um lugar comum, para que as pessoas pudessem identificar um comunicador simplesmente por ouvir certa expressão, certa frase, certa palavra, de uma certa maneira, certo jeito que se propõe aquilo no ar, enfim. Bem, para identificar, certo? Beleza, mas vamos analisar o seguinte. A época em que ele foi concebido, né, essa ideia, a época em que foi concebida essa ideia da utilização do bordão. Como é que eram os comunicadores? Como é que era o rádio? O rádio era o principal meio de comunicação, tá? De entretenimento, beleza? Tá bom. O que nós tínhamos antigamente eram locutores estelares, porque o rádio tinha a importância hoje que a televisão tem, ou que os influencers digitais têm. Era isso que se tinha, entendeu? E a audiência, que é o principal mote disso, cara, que é o principal núcleo da minha base de estudos, a evolução da audiência. Como é que era a audiência naquela época? E aí, você tá ligado nisso? A audiência naquela época era uma audiência totalmente passiva. Não se existia audiência ativa. Eu já expliquei para você no método. Quem adquiriu o método ao longo do ano passado até aqui sabe a diferença entre audiência ativa e audiência passiva. Audiência ativa e audiência passiva. É muito mais do que simplesmente participar ou não de um programa, tá, gente? Tá lá toda a definição, tá bom? Mais um motivo para você adquirir o método, beleza? E o seguinte, essa audiência sempre foi carente daquela época, tá? Sempre foi carente de uma voz de liderança, uma voz de opinião, porque essa audiência não tinha opinião. Naquela época não tinha onde você expressar a sua opinião. Hoje, a audiência está completamente, totalmente empoderada. A audiência vai para uma postagem da Folha de São Paulo, do G1, do Correio Brasiliense, da Folha do Nordeste, de qualquer lugar, de qualquer lugar. Terminou de ler a notícia, meu filho? Já corre, procura logo os comentários, vai logar para isso no site lá do veículo, enfim, só para poder deixar o comentário, só para poder deixar o que ele acha a respeito do que está escrito ali. Mesmo que seja a maior besteira do mundo, mesmo que a pessoa não saiba do que ela está falando, mesmo que tenha zero conhecimento de causa, ela quer deixar a opinião dela lá, expressa, escrita, necessariamente, tá? Essa é uma
das diversas características da audiência ativa que temos hoje. Uma audiência empoderada, uma audiência que quer audiência. E isso que eu estou falando para você aqui, nem em faculdade de rádio e televisão, nem de jornalismo você vai escutar, não. Tem no método lá, detalhe por detalhe a respeito dessa audiência a que me refiro, que é necessariamente todo o núcleo da minha base de estudos, tá? E com essa audiência pobre em opinião e com essa necessidade de alguém, mais que nunca, né, formador de opinião, que eram os comunicadores na época, o que se dizia naquela época era regra, era lei. O cara falava e tá certo, não era contestado, até porque não tinha por onde contestar. Não é verdade? Então tá bom. Com essa educação que nós tínhamos, essa relação de ouvinte e comunicador, ouvinte e apresentador, bordão tinha sim a sua saída, né? E cada um tinha uma, beleza. Então temos aí o fator temporal, onde surgiu e como caminhou e como sobreviveu até que a audiência começou a se empoderar, tá joia? Só que é o seguinte, a diferença do mercado e da audiência para hoje, não se justifica mais você fazer o bordão do mesmo jeito que se fazia antigamente. Você tem duas alternativas hoje. Ou você encontra na base de estudo, cara, não a esmo, não ao acaso, alguma coisa que você diga que não vá te ridicularizar, porque no máximo hoje, tá? Uma das consequências de você propor um bordão que não se encaixe é a sua audiência empoderada, né? Com autoconsciência muito forte, ridicularizar aquilo que você está fazendo ali como bordão, aquilo que você está falando ali como bordão, tipo, nossa, ele quer que seja assimilado por isso? Eu não vou repetir isso, eu não vou lembrar disso, eu não vou... Entendeu? Subconscientemente a pessoa pode até ter esse lampejo de pensamento. Conscientemente ela vai achar ridículo. Pode ser, isso é um risco. Sabe por quê? Porque a audiência não precisa disso para lembrar de você. Isso é um artifício pouco efetivo no mercado de hoje, com a comunicabilidade de hoje, principalmente com a audiência de hoje. Então, não corra esse risco. Se você quer ter o seu bordão, temos hoje em dia casos de sucesso com bordão. Hoje em dia, tá? Não tô falando para você lembrar de coisa de 10, 15, 20 anos lá, não. De gente que nem tá aqui com a gente mais. Eu tô dizendo hoje, de gente de expressão hoje, que tá no ar hoje e que carrega uma massa de audiência hoje, sem fazer referência a qualquer tipo de emissora, de qualquer lugar. Enfim, hoje é difícil você encontrar quem use e se usa que dê certo, tá? Então, calma. É um risco gigantesco que você corre se você escolher usar um bordão. Mas se você quer saber a minha opinião mesmo, assim, ó, pessoal, eu aqui, você, só nós dois aqui, não usa não. Sabe por quê? É irrelevante para sua audiência. Sabe como é que a sua audiência vai lembrar de você? Pelo que você se propõe a fazer, do horário que você entra até o horário que você sai. Se preocupe com o conteúdo. Se preocupe em ser relevante a cada vez que você abre o microfone. Se preocupe em fazer a diferença e em justificar a escolha da audiência que pode ouvir música no Deezer, Spotify, no YouTube, qualquer tipo de streaming, ela escolheu ficar com você. Então justifique com conteúdo, com relevância, acrescentando algo na vida, no dia a dia, na rotina daquela pessoa. Aí você nunca vai ser esquecido e não vai precisar ter um bordão, tá bom? Qualquer coisa além disso terá sido uma escolha sua. Escolha conscientemente. Eu tô oferecendo para você, não é uma escola de rádio, cara. O que eu tô oferecendo para você são estudos baseados. E os meus são baseados na evolução da audiência. Entendeu? Nada do que eu tô dizendo aqui para você é achismo. É tudo baseado em estudo. Então, vou continuar estudando aqui e você vai maratonando os vídeos que eu já postei aí anteriormente. Se você não viu os outros ainda. Cara, tem tantos assuntos aqui abordados para comunicadores, abertura de programa, o uso da plástica, mixagem. Rapaz, mas tem tudo aqui, tem tudo. Vamos lá, vai maratonando aí. E nos seus comentários, os comentários mais aleatórios ou bem direcionados me dão motivo para estudar mais e para fazer novos vídeos. Então o vídeo da semana que vem pode ser a partir do seu comentário. Comenta aí, tudo de bom, hein? E não esquece não de já deixar salvo aí, cara, já tá aqui na descrição desse vídeo, o link pro método, tá bom? Porque quando vier a promoção e tá chegando, meu filho, você não vai deixar escapar não, tá? Todo meio que você tiver para fazer aquele investimento na sua própria carreira, na sua vida profissional, eu aconselho que você faça.
Então, já se prepara que eu estou oferecendo para você os meus conhecimentos, bem aprofundados no método CRP. Esse método que é incrível e bem acessível a você. Um abraço, muito obrigado e até semana que vem. E me acompanha também nas redes sociais, tá? @locutor Leandro Mendes no Instagram. Te atendo muito bem por lá. Um abraço.